Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. E hoje vamos até o ABC Paulista trazer o estádio Bruno José Daniel, que fica na cidade de Santo André. Você vai conhecer toda a história do estádio. E se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ele ajuda demais a gente, não custa nada, é de graça. E se quiser também apoiar o nosso trabalho, o nosso Pix está aí na descrição do vídeo. É o nosso e-mail. Agora, vem com a gente conhecer a história do estádio Bruno José Daniel. Partiu Santo André! O estádio Bruno José Daniel foi inaugurado em 15 de novembro do ano de 1969, com a realização do Troféu Brasil de Atletismo. E em 14 de dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro jogo de futebol no local, um amistoso entre as equipes do Santo André, a equipe da casa, e a Sociedade Esportiva Palmeiras, que na época era o atual campeão da Taça Roberto Gomes Pedrosa, que era o principal campeonato de futebol do Brasil. A partida inaugural do estádio terminou com uma vitória alviverde por sonoros 4-0 na equipe local. O nome do estádio foi uma homenagem a Bruno José Daniel, que foi vereador de Santo André por 3 legislaturas consecutivas. O estádio recebeu jogos na cidade desde aquele período e recebe até hoje. Sempre chamou a atenção pela sua arquitetura muito bonita em um dos lados das arquibancadas. Como vocês podem estar vendo agora nas imagens, o estádio tinha nessa arquibancada a sua identidade. Na sua história, o estádio Bruno José Daniel recebeu algumas melhorias e passou por algumas reformas. A mais significativa teve início no ano de 2011, quando o então prefeito de Santo André, Dr. Aidan Ravin, anunciou a primeira grande reforma do Brunão. A obra, porém, não avançou, muito pelo contrário. O estádio foi apenas destruído. Suas estruturas de iluminação e cadeiras plásticas simplesmente desapareceram. O entulho ficou acumulado e a obra parava. Assim, o Santo André inicialmente passou a jogar no estádio apenas no período vespertino e depois precisou atuar em cidades vizinhas. Em janeiro de 2013, ao assumir a prefeitura de Santo André, o prefeito Carlos Grana reabre o estádio e o time volta a atuar em casa com a presença dos seus torcedores, mesmo que com apenas parte da praça esportiva funcionando. Em 2013 e 2014, as obras avançam um pouco, mas os torcedores conseguiam acompanhar o time dentro do estádio, diferente dos anos anteriores. Em fevereiro do ano de 2016, o estádio foi oficialmente reinaugurado e com um novo lance de arquibancadas onde ficavam as cadeiras cobertas. A partida de reinauguração foi entre Santo André e Monte Azul pelo Campeonato Paulista da Série A2, equivalente à segunda divisão, vencida pelo time da casa por 2-1. Em abril de 2020, o estádio foi transformado em hospital de campanha durante a pandemia do coronavírus. O Brunão recebeu pacientes infectados pela doença ou com suspeita. Após a liberação do último paciente, o estádio foi fechado em 22 de agosto de 2020. Após um período sem receber jogos, o estádio passou por mais uma reforma para poder voltar a receber os jogos de futebol. O recorde de público do estádio Bruno José Daniel é do ano de 1983, em uma partida entre Santo André e a equipe do Corinthians, quando tivemos aproximadamente 21 mil pessoas no estádio, torcedores que saíram frustrados do Brunão por não terem visto nenhum gol naquela partida. O estádio recebeu também jogos importantes em sua história, inclusive jogo válido pela Taça Libertadores da América. O estádio foi palco da maior competição continental da América do Sul,
no ano de 2005, ano em que a equipe da cidade, o Santo André, jogou a competição internacional por ter sido campeão da Copa do Brasil do ano anterior. Hoje, o Brunão recebe os jogos do Santo André como mandante no Campeonato Brasileiro e também nas competições estaduais. Santo André, que atualmente está jogando a Série D do Brasileirão, recebe também alguns jogos de outras equipes da capital e da região. Recentemente, foi palco de um dos jogos de ida das quartas de finais do Brasileirão Feminino de Futebol entre São Paulo e Palmeiras. A capacidade do estádio Bruno José Daniel hoje é para receber aproximadamente ali na casa de 12 mil torcedores. Se você gostou de conhecer a história do estádio Bruno José Daniel, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários qual estádio você quer ver, tendo a sua história contada aqui no Estádios e Suas Histórias. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima.